Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai visualizar este rápido vídeo que eu estou gravando agora, neste momento, ao vivo. Eu estou aqui já com Fausto, Tereza de TT, um grande beijo, que prazer tê-la aqui. É rapidamente, um papo bem rápido, mas antes de ir para a academia, cuidar do corpo físico e da mente, porque estão ligados de uma forma impressionante. Antes eu achava que não, e dava uma preguiça de ir para a academia, mas já tem mais de um ano que eu estou seguindo essa rotina de ir para a academia e melhora não só o corpo no dia a dia, a forma de andar, melhora a postura, como melhora também a condição psíquica. Estamos ligados, fazemos parte de um conjunto, não dá para abrir mão disso, não é? A academia é para se tornar bonito esteticamente. Além, isto é uma pergunta que algumas pessoas fazem e condenam as que vão para a academia. Não, eu já estou com 60 anos, próximo de 61, e a academia é a necessidade de manter os músculos segurando os ossos, né? Cuidando de manter a coluna ereta, para que eu não ande curvado para frente, para que eu não tenha dificuldades de me levantar da cadeira, para que eu possa sentar ao chão e subir sem pedir ajuda de ninguém. Ou seja, a academia, além de manter um corpo agradável de se ver quando sai do banho, que olha-se no espelho, né? Os braços começam a ganhar, desenvolver sua musculatura e deixa de ser aquele braço fino e atrofiado, as pernas igualmente, o bumbum igualmente, começa a ficar tudo durinho no seu canto de novo. Então é importante essa atividade física. Impressionante como de domingo retrasado para cá, a vontade de fazer academia aumentou, a vontade de estudar aumentou, uma semana de êxtase, de alegria, ainda vendo algumas pessoas psicopáticas ou psicopatas na rua gritando, perturbando, sendo antidemocrático. Ainda existem estas pessoas, mas de uma maneira geral nós encontramos alguns movimentos super positivos. O nosso presidente Lula, antes mesmo de assumir a presidência que se dará no dia 1 de janeiro, já sendo convidado pelo presidente do Egito a participar da Cooper 27, convidado ilustre, esperado por todo o mundo. Então tudo isso faz a gente ter uma elevação na nossa estima. Então estou aqui eu já com minha camisa de academia, né? Falta só finalizar o resto da vestimenta, como meia, sapato e fim, sapato apropriado. E para que se complete a academia, chegando Simone, prazer Simone, cantinho da Val. Oi, Val. E para que tudo isso se processe, um exercício aeróbico no meio da tarde ou no final da tarde, dependendo dos afazeres do dia, uma boa pedalada. E o pedalo hoje em torno de 40 quilômetros por dia. Estou recuperando a forma antes dessa loucura toda que estávamos vivendo, e antes do inverno, que era de 50 quilômetros por dia. O inverno já foi, o sol já chegou e já estou recuperando lentamente. Aninha, que prazer tê-la comigo. Aninha é uma amiga de longas datas. Então estou recuperando e já atingi os 40 quilômetros diários. Estava fazendo 15, 20,
né? Com um mês eu atingi os 40 quilômetros diários, voltando à saúde plena, física e mental. Beto Maia, que coisa boa você chegando aqui nesse bate-papo rápido antes da minha ida para a academia. Eu abri esse bate-papo bem rapidinho, porque uma pessoa me ligou ontem, no domingo, mas é uma pessoa que tem intimidade comigo para me ligar no domingo, e disse assim: precisamos invadir a rua para dar porrada nesses bolsominions. E eu entrei em estado de choque, até porque essa pessoa não tem uma característica. Oi, Rafael, prazer em vê-lo aqui, Pacheco. Uma característica violenta. E aí começamos a conversar, a respirar. Eu pedi para que ele pegasse um copo d'água, eu fui pegar um copo com água para mim também, e disse: a nossa condição é de violência, ou aquele que está à liderança, que nós acompanhamos nessa transformação do Brasil, é uma criatura que está pregando paz, amor, tranquilidade, fazendo um grande acordo nacional? É isso que prega o nosso líder, ou violência? Nós temos uma liderança que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então não nos cabe partir para a rua para brigar, dar pancada ou matar, né? Como este meu amigo usou a palavra. Acredito que ele ainda está numa espécie de pânico, em desespero, para poder ter ideias desta forma. Então é por isso que é importante, além da academia, além dos cuidados do corpo, de manter os músculos saudáveis, principalmente a partir dos 50 anos de idade. E olha que eu já estou com 10 a mais, agora em novembro, dia 24, eu estou indo para 61 aninhos. Então é importante que a gente cuide da mente, né? É por isso que este ano eu estou terminando o meu curso de psicanálise, irei iniciar o TCC, minha próxima aula no próximo final de semana da especialização, será agora no próximo final de semana, tudo de aula. Depois começa a montagem, a preparação do TCC. O próximo ano já estarei fazendo residência e atendendo, com supervisão, claro, alguns pacientes. Então é preciso que a gente cuide da mente, porque essas ações e reações que nós encontramos na rua, existe há centenas, há milhares de pessoas, né? Não nos cabe retribuir o mal com o mal, né? Não nos cabe, oi Dalva, não nos cabe retribuir o mal com o mal. Nos cabe trabalhar, sim, trabalhar muito. Acredito eu que seria super importante que no dia 15 de novembro nós ocupemos as ruas, para que as ruas não fiquem entregues a esse grupo insano, mas longe deles, sem violência, marcando o nosso território, mostrando que agora a esperança voltou para o Brasil, mostrando que o nosso interesse não é unicamente manter a esquerda por manter uma esquerda no poder. O nosso interesse é para que as pessoas ganhem dignidade, ganhem respeito, tenham dignidade de ter uma carteira assinada, tenham a dignidade de ter uma casa para voltar após um dia de trabalho, poder sair de casa com seu café tomado, ter o almoço, ter o jantar, enfim, pessoas com dignidade. Nós queremos sair à rua e não precisar dar uma esmola, porque senão aquela pessoa vai morrer de fome. Nós precisamos ter uma sociedade que bata no peito e diga: eu me sustento. Eu e minha esposa e eu
mantemos a nossa família. Nossos filhos estão numa excelente escola pública e na mesma sala minha tem o diretor de uma mega multinacional, porque a escola pública é uma escola de primeira. Como eu estou concluindo o meu curso de psicanálise, eu não podia deixar de trazer a esse rápido bate-papo umas palavras de Freud. Oi, Francisca, que coisa boa tê-la aqui. E me permitam a leitura, que eu não vou arriscar usar a palavra de Freud simplesmente tirando da minha fraca memória. Então, a palavra pulsão. Freud instituiu a questão de pulsão de vida e pulsão de morte. Então, é importante a gente ter em nossa mente que existe a pulsão de vida, existe a pulsão de morte, e como é que nós vamos trabalhar com a nossa vida? O que é que nós desejamos para o nosso dia a dia? E uma coisa importante é perceber como é que eu estou acordando. E eu ainda voltaria um pouco nisso. Como é que eu estou me preparando para repousar, para dormir? Porque o acordar no outro dia vai depender muito da nossa preparação para o dormir. E estava difícil a gente ter uma boa preparação escutando ou vendo as atrocidades que era cometida pelo líder do executivo, que ainda está aí no estentor dos seus dias, né? Infelizmente ainda temos novembro e dezembro, embora ele esteja caladinho, escondido, mas todos os dias uma pérola à avessa, falando bobagem, imitando pessoas morrendo por falta de ar, dizendo que não é coveiro, enfim, vá comprar vacina na casa da sua mãe, e não vamos ficar repetindo mais isso. Então era difícil se preparar para dormir, embora importante. Mas esta semana eu percebi, eu gosto muito de ligar o YouTube, aí vai uma dica para vocês. Eu gosto muito de ligar o YouTube num som de chuvas e relâmpago, e eu ajudo a imaginação, porque eu fecho os olhos no escuro do quarto e fico me vendo numa cabana de madeira, no meio de uma floresta, escutando a chuva batendo na janela e os raios riscando no céu, e aí eu durmo rapidinho. Eu acho que não chega a bater 1 minuto, eu já estou dormindo, e como o vídeo é programado, quando chega no tempo certo ele desliga, né? E no outro dia, ao acordar, aí vem a nossa avaliação. Como é que eu estou acordando? Quais os pensamentos vêm na minha mente? Eu vou ficar deitado curtindo pensamentos ruins, ou eu vou respirar fundo, tomar um copo com água em jejum, que é super importante, levantar e começar a preparar o café, olhar as plantas, botar água, limpar as folhas, enfim, para aqueles que têm tempo. Embora que tempo seja uma questão de prioridade, a gente sempre quando quer, consegue uns minutinhos para cuidar e respirar antes de sair para a labuta do dia. Então é sempre bom ter algumas programações ao dormir e ao despertar, quando desejamos cultivar uma mente saudável. Vejamos bem a diferença de nossa fala hoje, no momento com Roberto Efraim, para alguns meses que passaram, né? Que era de briga, de revolta, de luta, de chamar a atenção, de balançar todo mundo. Acorda, porque não é entre um candidato e outro.
é entre o amor e o ódio. E eu disse isso para muitas pessoas. Ora, você ter votado em 18 porque queria mudança, porque não queria Lula, porque achava que Lula era ladrão, é uma coisa. Mas depois de 4 anos consecutivos, vendo a loucura que se transformou este país, você votar de novo, me desculpe, você é mau caráter. E como eu disse outro dia, eu não sento na mesma mesa, ou eu não sento à mesa com mau caráter. Seja esse mau caráter um conhecido distante, seja esse mau caráter tido como um amigo, ou até mesmo como um irmão consanguíneo. Mau caráter é mau caráter, né? Você tem que sempre usar da educação de bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, passe bem. Mas sentar à mesa, dividir um momento importante, não me cobre isso ainda. Talvez depois do meu curso concluído, depois da minha residência, quem sabe eu até mude de opinião. Hoje não, e eu não vou ser falso comigo mesmo. Mas dizia Freud sobre as pulsões. A palavra pulsão, por Freud, como termo original alemão, que eu não vou aqui correr o risco de falar alemão, alude às necessidades biológicas com representações psicológicas que urgem em ser descarregadas. Essas pulsões urgem em ser descarregadas, sendo que é necessário distingui-la de instinto, tradução do termo alemão que eu não vou correr o risco de dizer, o qual designa mais explicitamente fixos padrões hereditários de comportamento animal típicos de cada espécie. Aí quando a gente começa a ler Freud, entender que a nossa carga mental vem de toda uma formação cultural, o que era meu pai, o que era o meu avô, o pai do meu avô, e assim da mãe, a minha mãe, a mãe da minha mãe, né, que seria a minha avó, a minha bisavó. E aí quando a gente começa a voltar, a gente vai vendo que de vez em quando a gente joga para fora aquilo que trouxe os nossos antepassados. Por isso, é importante ter o cuidado para não repetir coisas que os nossos antepassados não compreendiam, né, e que são atitudes maléficas. Porque vem de cada vez mais detrás em que o mundo era o mundo, em que família tradicional era aquela família do homem, da mulher e dos filhos, embora a mulher ficasse trancada em casa, como eu tenho um tio-avô que saía para trabalhar, ele já não pertence mais ao planeta Terra, já partiu para a espiritualidade, ele fechava a porta da casa e só abria quando voltava. Isto se a relação estivesse boa. A mulher podia chegar no máximo no terraço da casa e ver a grade pela rua. Quando o casal discutia, ele deixava a mulher dele trancada no quarto. E como no passado não existia suíte, né? Existia um quarto sem banheiro, no máximo com um urinol ou pinico, como era chamado. Imaginemos o que era isso. E nós estamos falando de quantos anos atrás? Tio avô, irmão do meu avô, irmão mais velho do meu avô. Então hoje nós temos um mundo completamente diferente, mas como Freud diz, as pulsões, uma das coisas de distinguir a pulsão é o instinto.
Então nós temos o instinto de preservação, nós temos o instinto da vida, que é a pulsão da vida, mas nós temos um monte de uma carga ultrapassada que tem que ficar para trás do nosso passado. Por isso a importância de trabalhar a nossa mente. O meu pai que me gerou junto com a minha mãe, ele diz a mim, mas esse negócio de psicólogo, eu não vou contar a minha vida para ninguém. Mas é a formação que ele teve. Um homem rude, um homem que não teve condições de estudar, porque ele tinha que manter este aqui primeiro, que nasceu quando ele tinha 17 para 18 anos, né? Depois, em seguida, 1 ano e meio depois, veio meu outro irmão. Então, esse homem que foi pai aos 17 para os 18 anos, não teve, na época, condição de se preparar, de estudar, e tinha como pai, o meu avô, um homem igualmente rude, que veio na mesma pisada dele e passou para o filho o que ele aprendeu com seu pai, o meu bisavô. Então cabe a mim dizer, chega, eu não vou continuar a repetição desta família, agora chega. E o meu avô ensinou para o meu pai, vote sempre com o governo, não importa qual seja o governo. Lembre-se, nós estamos falando de um homem rude. Mas o meu pai não soube quebrar isso e continuou votando com o governo, não importa qual seja o governo. Mas nós estamos falando de um homem de 80 anos, que estará fazendo agora em 2023, logo no início, em fevereiro. Um homem de 80 anos que não teve condições de saber o que era filosofia, não teve condições de saber o que era sociologia, porque estava preocupado em levar o pão, o leite, o café para dentro de casa, porque senão este que aqui está não estaria falando. Eu, graças ao esforço dele, já consegui ir para uma escola melhor, já consegui cursar inglês, já consegui ter um progresso maior. Oi, Joseli Pimentel, coisa boa te ver aqui. Então, eu já consegui o que ele não conseguiu. E uma das minhas frustrações, como primeiro filho, foi não ter conseguido passar para ele as novas perspectivas da vida. Que não se estava brigando para manter as benesses da burguesia. Ele não conseguia compreender que a burguesia, que a nossa elite, como diz Gessé Souza, é uma elite do atraso. Então, se você não se esforça, você fica como algumas pessoas da minha idade, né, que eu tenho conhecidos que também não conseguiram estourar essa bolha, por mais que tenha estudado num dos melhores colégios do Recife, da cidade do Recife, como o Colégio Santa Maria, mas que disse a mim outro dia que para mim não muda nada, eu ganho muito bem, eu vou poder comer o meu churrasco que eu nunca deixei de comer, eu vou poder comer a minha picanha porque eu nunca deixei de comer. E aí nós nos perguntamos, para você, basta você comer, sabendo que outras pessoas não conseguem comer? E aí ele disse, mas isso aí é um problema do governo. Eu disse, é um problema do Estado? E o seu presidente se preocupa com isso? O seu presidente se preocupa se as pessoas trabalham ou não? Se tem mais de 30 milhões de pessoas desempregadas no país? Me diga uma coisa, qual o deputado que você votou para ser deputado federal? Qual o compromisso que essa pessoa tem com o país?
Você votou mesmo em qual governador? Qual é o projeto administrativo deste governador? Quem é o teu deputado estadual? E aí ele calou-se porque não tem argumentação. Porque essa elite, ela não está nem aí para o que está passando nas ruas. Ela não está nem aí porque se estiver pobre na calçada e ele levar um prato de sopa, a consciência dele está tranquila e o caminho dele está sendo jogado flores para ele ir para o céu. Se for espírita, ele estará comprando o ingresso para uma colônia espiritual como o nosso lar. Se for evangélico, estará dormindo no Senhor, aguardando um dia que serão chamados para irem para o céu ou para o inferno. Irineu Ferreira, que prazer tê-lo aqui. Depois você escuta, Irineu, o início desse bate-papo, porque eu não tenho muito tempo, que eu vou para a academia ainda. Então, para não fugir o raciocínio, essas pessoas não estão preocupadas com isso. Um outro conhecido meu, que eu tinha como amigo, mas não vai sentar mais à minha mesa, quando a gasolina bateu R$9, 8, 9, 10 em alguns estados, ele disse a mim, este final de semana eu estou colocando o meu barco, a minha lancha na água, e eu vou encher o tanque, e eu não estou interessado em quanto vai dar o tanque da minha lancha. Com certeza era mais de R$500. Muito mais de R$500. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava satisfeito porque ele tinha o dinheiro para encher o tanque sem se preocupar com o valor e curtir o passeio nas águas geladas do Rio de Janeiro. E me chamou de trouxa. Você é trouxa porque está preocupado com as pessoas que estão deserdadas. Você é trouxa porque está preocupado com os negros pobres e negros de tão pobres, a frase não é minha, que estão nas favelas do Rio de Janeiro, que estão nos morros de Recife, que estão nas favelas, porque não é comunidade, quem chama de comunidade de favela é a elite querendo dourar a pílula. É favela mesmo o nome. Que estão nas favelas do Rio, de Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo, Bahia, enfim, desse Brasil todo afora. Eles não estão preocupados que essas pessoas ganharam uma suposta liberdade e foram jogados às ruas. Alguns formaram os quilombos para lutarem quando fugiam das senzalas. Eles não estão preocupados que na época da suposta liberdade, aqueles que perderam seu escravo receberam dinheiro do Estado porque perderam a sua força gratuita de trabalho. Em vez de existir um plano social para aqueles que vieram de barco, de navio, nos porões do navio, os negros, que negros não são escravos, foram negros escravizados pelos portugueses, pelos brasileiros que já nasciam aqui, e eles não estão preocupados com a dívida imensa que nós temos com esta população. Quando Lula, quando o PT, quando os partidos de esquerda, quando este grupo grande que foi agora criado para expulsar o fascismo, que nós não vamos mais chamar Bolsonaro é fascista, nós não vamos chamar mais de bolsonaristas, nós não podemos dar mais voz a esse povo, nós temos que chamá-los de neofascistas ou novo fascistas, de fascismo. Então, essas pessoas que foram jogadas nos guetos, nos morros, não receberam do governo, não receberam do Estado na época nenhum incentivo, nenhuma verba para plantar, para colher,
nenhuma escola para ensinar a ler e escrever. Não, o que eles receberam foi da Igreja Católica a mudança e o esquecimento das suas religiões afros para acreditar em Cristo. Cristo esse que não é Jesus. Cristo esse que é um símbolo criado pelo homem para alienar a população do mundo ocidental. Porque se eles seguissem aquele que foi chamado de Jesus, eles estariam amando uns aos outros e não armando uns aos outros. Então, essa pessoa que me disse que para ele nada muda, porque ele pode comer a picanha e nunca deixou de comer a picanha, essa pessoa, embora tenha sido meu amigo de infância, não sentará à minha mesa. Aí você pode perguntar, Roberto Efraim, só senta na sua mesa as pessoas que pensam iguais, as pessoas que pensam iguais a você? Eu vou dizer que não. À minha mesa senta aqueles de boa vontade que podem comigo querer aprender e dizer, Roberto Efraim, eu não entendo bem isto. E eu posso dizer, eu também não entendo, mas vamos chamar alguém que entenda, por exemplo, meu filho Roberto Efraim Filho, meu filho Rafael Leite Efraim, que entendem muito mais do que eu, o pai, que me ensinaram muito e continuam me ensinando. E vem cá, filho, ajuda aqui que eu não sei responder nada nesta área, porque quem é formado em Direito é você, quem é doutor em Direito é você, quem é doutorando em Design é você. Explica aqui pra gente. Essas pessoas podem sentar à minha mesa, essas pessoas vão sentar à minha mesa, mas aquelas pessoas que comungaram com um homem, que imitava as pessoas morrendo por falta de ar, por falta de oxigênio, que pregava armar, e aí estão os malucos, no dia 30, o camarada tira, entra numa casa, porque ele escutou a família gritando Lula lá, no dia 30, comemorando, e assassina um rapaz, agora eu não lembro, de 24 ou 28 anos, e assassina uma jovem menina de 12 anos. Vocês acham que uma pessoa dessa vai sentar à minha mesa? Tomar do meu vinho? Tomar do meu suco de goiaba? Não. Sinto profundamente. Eu ainda não consegui atingir essa condição. Nem mesmo Freud conseguiu me fazer pensar nisso. Então, eu tive necessidade desse papo com vocês agora, com vocês que estão presentes, porque eu nem avisei. Estou muito feliz porque muitos entraram aqui de repente, para poder dizer que a vida voltou a um novo contexto, que agora eu me acordei com mais ânimo de fazer academia melhor, de pedalar melhor, de amar mais, porque até para amar mais na condição de sentimento maior, não estou falando o amor-sexo também, embora o amor-sexo seja super importante, e dizem que as pessoas de esquerda fazem um sexo muito melhor, porque tem a cabeça mais livre, mais solta. Eu diria que a pulsão de vida que Freud cunhou este nome é muito mais reluzente nas pessoas de esquerda, nas pessoas que de alguma forma, religioso ou não, segue aquele que há mais de 2000 anos olhava para as prostitutas e dizia, ei bicho, por que tu vai jogar pedra nessa mulher? Consulta aí o teu íntimo. Se tu não tiver pecado, cara pálida, joga a primeira pedra. Quem foi que jogou a primeira pedra? Então nós temos um sábio, né? Porque para mim essa figura maravilhosa de Jesus não é Cristo, não é religioso e não fazia milagres. Essa coisa que Jesus levantou Lázaro, que Jesus curou o cego, que Jesus curou o coxo, é a mesma coisa de dizer que hoje a igreja evangélica, a igreja católica, o centro espírita cura alguém.
Temos que sair da época das trevas. Temos que nos afastar desta religião tóxica que mata. E temos que viver para a pulsão de vida cresça em cada um de nós. Algumas pessoas precisam realmente de religião. Eu tenho um primo que todo dia ele no seu WhatsApp dá bom dia, que Deus nos ajude, que Deus permita isso. É uma negociação constante com um poder que, vejamos bem, foi criado pelo homem, né, para poder dizer assim: se você não pedir a Deus, você não consegue isso. Se você não pedir a Deus, você não consegue comprar um carro. Desde quando um carro é fundamental na vida de um homem para crescer, ou de uma mulher? Bem, pessoas, eu tenho que ir para minha academia. Eu disse a vocês que hoje, segunda-feira, terça-feira, segunda-feira, quarta e sexta, é dia da minha academia. Cuidar do bracinho aqui, porque essa musculatura precisa segurar os ossos deste homem que já está na fase de sexagenário, e dando o primeiro ano agora em novembro, como eu iniciei dizendo, fora da casa dos 60, indo para 61. Então foi bom conversar com vocês, é sempre muito bom conversar com vocês, e conversar com vocês trazendo Freud é melhor ainda. Eu vou com saudade já, mas pensemos, uma nova semana, né? Um novo mês, em cima da construção do amor, da luta de um novo país, aonde o nosso presidente Lula, antes mesmo de assumir, que só assumirá no dia 1 de janeiro, já começou a marcar golaço, né? Já está com uma equipe de transição negociando, porque, só um parênteses, aquele neofascista, ele não deixou dinheiro para manter o Bolsa Família em R$600 e R$150 por cada filho. Ele não deixou dinheiro. Ele não deixou no orçamento que eles fizeram de 2022 para 2023 o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Não tem dinheiro para isto. Ele não deixou orçado que o aposentado até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Então a comissão formada por Luiz Inácio Lula da Silva, que tem Alckmin à frente como coordenador, que tem Gleisi Hoffmann, eu não vou dizer um por um, que eu não lembro agora o nome dos três principais que estão à frente, tendo Alckmin como coordenador, que já estão vendo qual é a melhor forma de fazer uma emenda do orçamento para que em 2023 Lula possa cumprir com as promessas básicas de campanha, que é ajuste do salário mínimo acima da inflação, que nós estamos 4 anos sem esse ajuste, que aquele aposentado que ganha até R$5.000, que estava com seu salário há 4 anos parado porque não houve ajuste no mínimo acima da inflação, que não pague imposto de renda, que eu pago imposto de renda, né? Eu acho isso um absurdo, um aposentado pagar imposto de renda, e aquele do Bolsa Família, né, que agora voltará a ser Bolsa Família, que para ter Bolsa Família o filho tem que estar na escola, para ter Bolsa Família o filho tem que estar vacinado, porque a terra voltou a ser redonda, a necessidade de vacina voltou a ser urgente. Você vê que essa última vacina agora, nem 70% se vacinaram, as crianças abaixo de 5 anos correndo o risco de ficar paralíticas, correndo o risco de morrer, porque seus pais, acreditando nesse inominável, nesse fascista, não levaram nem 70% de seus filhos para a vacinação. Então a terra volta a ser redonda,
a ciência volta a assumir o seu lugar de ciência e a religião volta para dentro da sua igreja e não tem lugar para religioso no Estado, porque nós não queremos voltar ao século 17, 16, 18. Nós estamos em 2022. O século é outro. Nós não temos mais tempo para retroagir, discutir Galileu Galilei em 2022, quando a igreja queria queimar o homem, porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. Como é que nós podemos voltar a essa discussão em novembro de 2022, já quase entrando 2026? Vânia, Helena Bringel, Pelegrim Luiz Carlos, Elisete, Irineu, Conceição, que coisa linda vocês aqui comigo nesse bate-papo que era para ser mais rápido e eu já extrapolei no que eu tinha pensado, porque é tão bom trocar essas informações com vocês. Então fiquem bem, um beijo no coração de cada um, de cada uma, de todos, de todas e de todes. Sim, uma vírgula que eu ia esquecendo. Eu tinha dito que para aquelas criaturas, eu disse lá atrás, que essas criaturas só viam a família tradicional brasileira, religiosa, que crê em Deus, um pai, uma mãe e os filhos, o pai safado que tinha 1000 namoradas, o pai que trancava a mulher em casa, que a mulher não tinha voz, e hoje nós temos uma mulher que tem voz, hoje nós temos mulheres e milhares de mulheres que hoje sustentam uma casa bem mais do que homens e bem melhor do que homens. Nós temos hoje famílias de iguais que vivem formando famílias. Então o mundo é outro. Meu filho é casado com outro homem. Meu filho mais novo namora um rapaz maravilhoso. O meu genro, eu não vou nem dizer que ele é um encanto de homem. Quantas e quantas famílias, quantas Marias são casadas, quantas Fernandas são casadas, quantas Cristinas são casadas e têm seus filhos educados, amados, protegidos. Então, o Brasil de hoje, o mundo de hoje é completamente diferente e nos cabe, infelizmente eu tenho que dizer, nos cabe ainda lutar quando isso era para ser uma coisa corriqueira em nossa vida. Lá vai Paula e Fernanda com seu filhinho Gustavo, com sua filhinha Cecília. Não, as pessoas olham para o lado, querem atirar pedra, querem colocar os seus recalques para fora, não querem viver a sua pulsão de vida e sim a sua pulsão de morte, como dizia Freud. Então, um beijo no coração e até o próximo bate-papo no Momento com Roberto Efraim.